Olá, graça e paz, eu sou o pastor Paulo Mazarém e é claro, é uma alegria muito grande poder chegar até você através da Escola de Sabedoria e trazer para você o conhecimento da Palavra de Deus para você que deseja crescer, não só no conhecimento bíblico, mas sobretudo dar razões à sua fé. Nós estamos na série Cartas de Paulo aos Efésios, estudando versículo por versículo. No encontro passado, nós refletimos no versículo 1 e versículo 2 e hoje vamos refletir sobre o versículo de número 3. Eu já aproveito a oportunidade para convidar você para curtir, comentar para a gente de onde você nos acompanha, se inscrever no nosso canal para ser notificado e, é claro, compartilhe nas redes sociais com o máximo possível de pessoas para que a palavra de Deus chegue a lugares que talvez nós fisicamente não possamos chegar. Bom, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3 e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Uma ótima manhã a todos. Quem está feliz, diga graças a Deus. Coisa boa estarmos juntos. Mais uma vez, para darmos sequência à nossa série Cartas de Paulo. Nós já refletimos aqui sobre os 2 primeiros versículos da Rainha das Epístolas, que é Efésios. E vamos continuar refletindo hoje, dando um zoom, versículo por versículo das Escrituras Sagradas. Então, para você que está chegando, que está aí talvez acordando, uma ótima manhã para você, uma ótima semana, se você desejar. E se puder, compartilhe esse encontro com pessoas nas redes sociais, marca aí um amigo, ou fale para a gente de onde você nos assiste, de onde você nos acompanha. A gente sabe que existem pessoas nos acompanhando dos mais diferentes lugares desse país e do mundo, para a glória de Deus. E eu estou aqui online, estou com o meu YouTube também ligado. Ó. Então, se você desejar fazer o registro, dizendo de onde você nos acompanha, fique muito à vontade. Se der tempo, depois eu vou mandar um abraço para você. Vamos ler a Bíblia. Quero que você abra as Escrituras. Como é bom abrirmos as Escrituras, lermos a Palavra de Deus e fazermos da palavra o nosso pão de cada dia. Nem só de pão, disse Jesus, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre as Escrituras Sagradas, é a boca de Deus falando conosco. E hoje nós vamos refletir sobre o verso 3 e 4 da Rainha das Epístolas, carta de Paulo aos Efésios. Nós já destacamos no encontro passado a biografia do apóstolo Paulo, e como já destacado, trabalhamos o versículo 1 e 2. Você que perdeu, não pôde estar presente ou não assistiu o encontro, você pode se inscrever no canal da Igreja Mais de Cristo TV e participar, assistir aí as aulas que você não pôde estar presente. Está escrito, Baruch Hashem, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos
predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo a aprovação ou beneplácito. Está aí um termo não muito familiar. Beneplácito, de sua vontade, segundo a sua aprovação. E a gente vai refletir por que Paulo escreve e por que os tradutores traduzem assim. Bom, quando a gente começa a refletir o versículo 3, e se você desejar aí grifar, fazer os seus apontamentos, faça, é muito importante isso. O apóstolo Paulo, ele começa o texto louvando a Deus, expressando a sua gratidão ao Senhor. E é com essa mentalidade, é com essa consciência que todos nós devemos agir perante Deus. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo hebraico é Baruch Hashem. E trata-se de uma das expressões judaicas mais utilizadas pelos judeus. Vocês sabem que os judeus eles têm orações litúrgicas para tudo. E boa parte das orações se iniciam com essa expressão de louvor a Deus. Bendito seja o Deus, o Hashem, o Eterno. E Hashem, para quem não sabe, significa graças a Deus. Significa abençoado seja o seu nome, ou louvado seja o Senhor. E aqui nós temos, na verdade, implicitamente um louvor às três pessoas da Santíssima Trindade: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é muito importante a gente aqui fazer uma anotação. Nós não somos triteístas, porque há uma diferença entre trindade e triteísmo. Nós não cremos num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é triteísmo. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, como todos já devem saber, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. O Filho, o Salvador, aquele que redime a criação e a criatura, e o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, que é o Consolador. Então aqui nós vamos encontrar um louvor às três pessoas da Santíssima Trindade. Então você que é pregador, você que está começando o seu ministério, quando você for pregar para alguém, tome muito cuidado com o uso das palavras. Eu creio num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos encontrar essas três pessoas presentes nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. A bênção apostólica começa: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós, e todos digam amém. É a bênção apostólica. Quando Jesus entra no Jordão, nós vamos encontrar novamente as três pessoas ali. Acontece aquilo que chamamos de Bat Kol no hebraico. Bat Kol é voz vinda do céu.
E quando Jesus está ali, a voz diz: esse é o meu filho. Isso acontece também na transfiguração. A ele ouvir. E o Espírito Santo ali no Jordão, ele na forma corpórea, simbolizando paz, vem na figura de uma pomba. A única ave do mundo que não possui vesícula biliar, que não possui fel, que não possui amargura. Uma referência à pessoa do Espírito Santo. Uma vez que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. É o amor, é a paz, é a alegria, é a mansidão. Não é frutos. Pega essa chave também. Porque os frutos, pastor, os frutos, não. É o fruto. Pense numa tangerina. Quem gosta de tangerina? É bom, né? Então veja, são vários gominhos. O fruto é um só, mas produz todas as virtudes que a gente encontra ali em Gálatas 5:22. Então não é os frutos, é o, no singular, fruto. Então Paulo está aqui louvando. Veja, é apenas um versículo. É apenas um trecho. Mas quando você começa a dar zoom no texto bíblico, você começa a extrair as riquezas. Porque acredite, meus irmãos e minhas irmãs, a riqueza das Escrituras não está numa leitura superficial. Da mesma maneira que os metais preciosos são encontrados nas regiões mais profundas da terra, assim também a riqueza da ciência sagrada não está numa leitura superficial. Existe, é óbvio, aquela leitura de contato com as Escrituras. Quando a gente chega no Evangelho, que é a leitura devocional. Deus comunica o nosso espírito, Deus fala conosco, nós somos alimentados por Deus. Mas existe uma segunda camada. E essa segunda camada exige, obviamente, esforço, exige dedicação, exige procura. Porque Jesus diz: examinai as Escrituras. Examinar é mais do que ler. Quem aqui já foi no médico? Essa analogia não vai ser tão feliz, mas ajuda a gente a entender o que significa examinar. A gente viveu, eu não sei se vocês são dessa época, a gente tinha, há anos atrás, médicos que examinavam a pessoa. Hoje eles nem olham para você. Diga ui, ui, ui. Nem olha para a sua cara, só vão perguntando e anotando. Mas examinar é procurar. Jesus diz: examinai as Escrituras. Não é uma simples leitura corriqueira, passageira. É você passar tempo com a palavra, com o Deus da palavra, meditando nela de dia e de noite. Isso é examinar. Então, quando a gente começa a examinar, a gente começa a perceber a riqueza que há num texto como esse. Por que bendito? Porque, meus irmãos e irmãs, Deus, anote isso, Ele é o autor e doador de todas as bênçãos que alcançam aqueles que estão em Cristo Jesus. Sendo, obviamente, as bênçãos espirituais, mas aqui a gente tem a bênção espiritual também no singular, como reflexo de tudo aquilo de bom que pode sobrevir a nós. Nós temos a bênção espiritual como precursora, obrigado, meu maninho, como precursora das demais bênçãos que nos alcançarão. Porque tudo começa no universo espiritual. E se você não entender esse princípio, você vai passar a vida inteira correndo atrás da máquina. Quem conhece
aqui alguém que vive correndo atrás da máquina. Diga ui, ui, ui. Tem gente que vive correndo a vida toda. E Jesus diz: busquem o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando a prioridade é o reino de Deus, do Espírito, as demais coisas são acrescentadas. E Jesus usa exemplos materiais para falar sobre isso. Quando ele convida, por exemplo, os discípulos para um piquenique, a Bíblia Sagrada diz que ele convida os discípulos a uma reflexão contemplativa. Levantem os vossos olhos, olhem para as aves, vejam, elas não plantam, elas não colhem e não ajuntam em celeiros, porém, o Pai Celestial nada deixa lhes faltar. Vejam os lírios, nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, se trajou como eles. Por que vocês são consumidos pela ansiedade pelo dia de amanhã? Porque vocês ficam sofrendo por antecipação. Meu Deus, quanta ansiedade. Quem conhece gente ansiosa, diga ui, ui, ui. A ansiedade vicia a mente, a alma na incredulidade, faz a gente pôr entre aspas o cuidado de Deus, meu irmão. Para de ser ansioso. Para de ser ansiosa. Quem te deu o corpo vai providenciar as vestes. Quem te deu o estômago vai providenciar o alimento. Vamos parar de entregar um culto pagão, cheio de ansiedade perante Deus. E vamos viver em louvor e em gratidão, sabendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, porque tudo tem início aí. Se você não for abençoado nesse plano, o material não vai contemplar o reflexo dessa ação sobrenatural de Deus. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer à igreja. Paulo está conscientizando os seus leitores em Éfeso, que eles precisam viver dessa forma, se comportar dessa maneira. Olha o cuidado de Paulo ao escrever isso. Ele poderia iniciar a sua missiva falando qualquer outra coisa, mas há um cuidado dele em escolher cada palavra. Por isso que é inspiração de Deus. É o Espírito de Deus que inspira Paulo a escrever isso. E aí, não é sem motivos, meus irmãos, que a Escritura vai exaltar o cuidado de Deus em relação a nós, dizendo que ninguém pode amaldiçoar aquele que foi abençoado, porque quem nos abençoou é bendito. Diga amém. Bom, Números 23:8, a gente tem uma descrição emblemática do cuidado de Deus. Quando Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel, ele ora a Deus, é claro, e aí Deus aparece para ele e diz o seguinte: não vai. Mas ele insiste. E ele vai. Só que aí ele, depois de perceber que Israel havia sido abençoado por Deus, a conclusão que ele chega é a seguinte, Números 23:8.
como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Como condenar aquele que o Senhor não condenou. Quando eu vejo um irmão ou uma irmã com temores das forças oriundas das trevas, fazendo às vezes até mesmo o sinal da cruz, fazendo colar de alho, digo, ui. Irmão, ele não conhece o Deus que ele serve. Porque Balaão sacrificou nos altos novilhos. Imagine você passar numa encruzilhada e ver 7 bois. E alguém olha e diz para você, ei, teu nome está ali. Meu Deus do céu, tem gente, crente que nunca mais vai dormir na vida. Que já se assusta com uma galinha preta. Imagina 7 bois. Tudo morto. Para quem que é isso? É para você. Meu Deus do céu, estou frito, estou danado. É claro que não. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Você é abençoado. E é o que a Escritura diz. Salmos 91 diz que você não vai ser atingido. Porque contra a minha e a sua vida não vale encantamento, irmão. Coloque a sua cabecinha no divã da promessa e durma tranquilo e tranquila, porque nenhum mal vai chegar na sua tenda. Aquele que te guarda é maior do que qualquer coisa, diga amém. Então não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas pastor, mas quem falou isso para mim foi um ente familiar. Ele disse que eu nunca seria nada. Aliás, pastor, uma vez uma pessoa endemoniada disse para mim que eu nunca ia ser feliz. Pastor, o espírito maligno tomou a boca de uma pessoa e disse que eu nunca ia prosperar, que a minha vida ia sempre dar errado. E eu te pergunto, o que é que vale mais para você? A palavra do encantador, do feiticeiro, do endemoniado, ou a palavra de Deus liberada sobre a sua vida? Sabe qual é que é o grande problema, gente? Tem muita gente dando mais crédito à palavra dos homens, muitas vezes, ou a palavra de espíritos usurpadores, do que a palavra de Deus. Quando nós realmente ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, na seveníssima, na língua hebraica. Na seveníssima significa ouvir e fazer. Quando a gente obedece a palavra, quando a gente materializa os princípios de Deus, meu irmão, você está blindado. Não tem. Pode se levantar quem for, não vai prevalecer nenhuma arma forjada do inimigo contra a sua vida, porque você está respaldado por Deus. Diga graças a Deus. Diga amém. Então você que está acompanhando em casa, preste atenção nisso. Você é abençoado em Cristo Jesus. Deus te alcançou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E aí o que significa isso, pastor? O que significa bênção celestial nas regiões celestes? Vamos começar por lugares celestiais. Bom, é peculiar nessa epístola, gente. Nós vamos encontrar em Efésios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10 e 6:12 essa expressão.
Efésios 1,13 está escrito, nós já lemos: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1,20 diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar, preste atenção, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 3,10, a intenção dessa graça era que agora, palavras do apóstolo Paulo, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecido dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3,10, grave e grife isso. E Efésios 6,2 é o texto mais conhecido de todos nós. A Escritura diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, ou pessoas, poderíamos assim dizer, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, perceba, eu até trouxe aqui as referências para os irmãos. Efésios 1,3, 1,20, 2,6, 3,10 e Efésios 6,12. Eu vou pedir para as nossas amigas e irmãs em Cristo projetar para nós as referências para os nossos irmãos. Até se quiserem anotar, façam isso, porque aqui a gente vai começar a explorar algumas coisas. Eu trouxe essas referências para você anotar, porque às vezes a gente vai citando elas de forma muito rápida e perde elas. Vamos ver se está aqui. Está nas lâminas aí. As referências das regiões celestiais. Bom, é uma revelação do apóstolo Paulo isso aqui, gente. Por quê? Porque está tratando dos poderes, dos principados, dos governantes das trevas deste mundo e os espíritos iníquos nos lugares celestiais. Isso aqui exige uma certa atenção de todos nós. Paulo diz que a gente não deve ignorar os ardis do diabo. Entretanto, nós não somos bogolimistas. A ênfase do nosso sermão, do nosso discurso, o centro jamais será o arqui-inimigo de Deus. Existem pessoas que dão demasiada atenção a esse assunto, que é possível identificar nas suas homilias 90% de citações à pessoa do inimigo, do que ele faz, do que ele não fez. Tem gente que tem até dicionário dos nomes mefistofélicos, nefandos. Porque certas entidades, elas não saem se você não saber o nome. Diga, ui, ui, ui. Você só vai exorcizar se você chamar pelo nome otinhoso que está no corpo de alguém. Eu vou, é claro, jogar luz a isso, porque a gente tem que ter cuidado com os excessos. Lembre-se que principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis e governantes, que estão em posição de autoridade, como a anjos e demônios. Isso dependendo do contexto de cada passagem, ok? Então, principados e potestade não é um conceito
unívoco, ou seja, de uma só interpretação. É que nem casa na Bíblia, gente. Casa na Bíblia às vezes pode estar falando de um lugar geográfico, pode estar falando do corpo como templo do Espírito Santo, e pode estar falando da família, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, quando uma pessoa é analfabeta biblicamente, e o analfabetismo funcional, acredite, ele está registrado nas Escrituras. Tem gente que lê e não entende. Analfabetismo funcional é exatamente isso. Ler, meus irmãos, é muito mais do que ler é muito mais do que soletrar palavras. Quem aprende um outro idioma sabe muito bem do que eu estou falando. Você começa a estudar uma outra língua, no início você começa a soletrar as palavras. E aí depois você diz, tá, mas o que significa isso? E alguém diz para você o seguinte, cuidado com essa palavra aqui, porque nesse contexto aqui, isso aqui é palavrão. Digo ui. E às vezes a pessoa de forma inocente está pronunciando alguma coisa. Sabe, quando a gente vai às Escrituras, meus irmãos, a gente precisa entender que alguns conceitos são polissêmicos. Eles têm vários significados. E se a gente não entender isso, a gente corre o risco de confundir habeas corpus com corpus Christi, que são conceitos parecidos, mas totalmente diferentes. Então, é preciso identificar isso. E lá, em Atos 8, a gente vai encontrar uma pessoa que está lendo as Escrituras, e aí é um etíope, eunuco de Candace, um oficial, está vindo, lendo as Escrituras do profeta Isaías, de repente o Filipe, um grande evangelista, cola nele. Ele está lendo no carro a Escritura, Isaías. E lendo, ele é interpelado. Entendes tu o que lês? Olha que lindo isso aqui, gente. Isso aqui está na Bíblia. Não sei se você já viu isso, mas está na Bíblia. Entendes tu o que lês? Aí ele confessa. Como é que eu posso entender se não há quem me explique? E aí o Filipe começa a explicar para ele as Escrituras. E aí ele começa a entender. O grande triunfo do adversário de Deus sobre a vida de muitos filhos e filhas de Deus está na ignorância. Ignorância é a arma utilizada pelo adversário. Porque muitos filhos e muitas filhas de Deus acabam sendo enganados por espíritos usurpadores, falsos profetas e falsos mestres. E Jesus disse, acautelai-vos deles. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento da palavra. Examinem, vão às Escrituras, leiam. Se não entende, peça entendimento. Peça sabedoria. Sabe, há uma fonte abundante da parte de Deus, que Deus quer nos dar, mas que poucos têm acesso. Quem não pede, não recebe. Nós ouvimos num domingo aqui o pastor Júnior falar, por inspiração, de que Deus só responde a oração que é feita. A oração que é feita, Deus não responde. Você orou? Não. Deus não vai responder a oração que você não fez. Agora, a oração que você fez, a Escritura diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Então você precisa fazer, você precisa orar, você precisa pedir. Então, veja comigo, escrevendo a Tito, por exemplo, o apóstolo Paulo utilizou essa expressão para se referir aos reis e governantes que os cristãos devem se submeter, devido à autoridade que exercem. Tito 3:1. O mesmo conceito também aparece na carta de Paulo aos Romanos, quando mais uma vez o apóstolo se referiu à importância do cristão respeitar as autoridades. Gente, a gente está vivendo uma época de inversão de valores tão grande, mas tão grande, que é comum nós, cristãos,
assistirmos nas redes sociais gente que vai morar no céu, gente que é batizado com o Espírito Santo, difamando, caluniando, lançando impropérios nas redes sociais. Às vezes palavrão, de baixo calão, lá. E eu não sei se você sabe, mas os algoritmos, eles não falham. Quando você tem uma pessoa em comum e você dá qualquer clique, acredite, as pessoas serão notificadas. Vai aparecer na timeline de alguém o seu comentário. Desculpe a palavra, escroto. Que você faz em oculto, mas não sabe que todo Israel verá. Digo, ui, ui. Esse ano é ano de políticas, gente. É ano de política. E a gente sabe que a coisa vai pegar. Agora eu penso às vezes, se a gente fosse tão fervoroso para as coisas do Espírito, quanto muitos são para a política, gente, nós veríamos conversões em massa. Será que a gente não está utilizando a nossa energia, canalizando em coisas que talvez não valem a pena? Quantos filhos que deixaram de conversar com os pais por causa de candidatos políticos? Que desgraça, que tragédia, que miséria é essa? Não falo mais com ele, porque ele votou em fulano, porque ele votou em cicrano, e por aí vai. Cicrano, ciclano, você que escolhe. Gente, é preciso maturidade. Daí a gente começa a entender algumas coisas. Paulo, gente, apóstolo, e eu vou me deter aqui, porque se a gente for dar trégua a esse assunto, a gente vai longe. Paulo utilizou a expressão principados e potestades também para se referir a anjos e demônios. E eu já citei aqui Efésios 6:2 e vou citar agora Colossenses 2:15, para você ficar bem tranquilo em relação a isso aqui. Olha só, o que Paulo vai dizer em Colossenses 2:15 é uma notícia maravilhosa para todos nós. Na verdade é uma garantia. Sabe o que Paulo diz aos irmãos que estão em Colossos? No capítulo 2, versículo 15? Não. Paulo diz o seguinte: Cristo despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando sobre estes poderes malignos na cruz. Ou seja, a vitória nessa luta, meus irmãos e minhas irmãs, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, é da igreja. Por quê? Porque os principados e as potestades já foram, escute isso, preste atenção, já foram despojadas. Vamos parar de ficar com um trecho apenas das Escrituras. Colossenses 2,15 está dizendo que eles já foram despojados, expostos à ignominia, à vergonha, foram ultrajados por Jesus na cruz. A cruz que serviu como um mecanismo de subversão, ou seja, era um instrumento vitimário utilizado pelo Império Romano, mas Deus transformou a cruz, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, em poder e salvação para todos aqueles que nele creem. Aplauda bem forte o nome de Jesus nessa manhã, na cruz, aleluia. É a mensagem da cruz que nós pregamos, mas não um Cristo morto, cabeça cabisbaixa. Não, a cruz está vazia, diga amém. Ele venceu. Paulo acrescenta que por causa disso, Romanos 8:38, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada pode nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Então, cuidado, meus irmãos, com essas pessoas que ficam enxergando o diabo em tudo. Cuidado. O mundo espiritual, ele é real. Paulo diz que a gente não deve ignorar os ardis do diabo. Agora, tem muita gente utilizando o universo espiritual para manipular pessoas e mantê-las cativas no medo. Sem contar daquelas que fazem de batalha espiritual um grande negócio. Digo iui. Porque daí essas pessoas dizem, olha, eu estou vendo. Está vendo o quê? Eu estou vendo. Mas só que, para revelar, a gente precisa ter um particular. E aí começa com essa história furada, gente. Utilizando o universo espiritual, porque a estratégia de sobrevivência de muita gente, a invencionice, não tem limites. E aí ficam dando nomes para determinadas entidades, dizendo que o que está acontecendo na sua vida tem origem de natureza espiritual, quando na verdade nem sempre é. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Escute isso. Não confunda a batalha espiritual com tentação humana. Não confunda. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10:3. Anote isso, gente. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Paulo diz o seguinte. Olha só. 1 Coríntios 10:3. Está escrito. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não tem nada de batalha espiritual aqui. Tentação humana. Tiago 1:12-15. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Veja. Então, pecados da concupiscência, escute isso. Homicídio, ira, adultério, fornicação, idolatria, feitiçaria, e daí por diante, gente, são descritos no Novo Testamento como pecados da carne, e não problemas demoníacos. Está explícito ali, gente, Gálatas 5:19, leia. As obras da carne, não diz as obras do demônio. As obras da carne são manifestas, as quais são. E aí a gente tem pecados de ordem moral, pecados de ordem social e pecados de ordem religiosa, estratificado ali. Pecado de ordem social, inveja, ciúme, glutonaria. Pecados de ordem moral, adultério, fornicação, impureza. Pecados de ordem religiosa, idolatria, heresia e feitiçaria. Não diz obras do demônio, diz obras da carne. E aí, eu preciso dizer uma coisa aqui que já era para mim ter dito há muito tempo. Nos discipulados eu escrevi isso, mas aqui eu quero reforçar. Quando decisões morais erradas são espiritualizadas, isso gera irresponsabilidade e consequências terríveis no meio do povo de Deus. É óbvio, meus irmãos, que o impulso para a vazão à carne sempre haverá um cochichinho do diabo. Mas a fatura quando chega, não dá para colocar na conta do diabo, essa fatura é sua. Pastor, tem um demônio na minha conta econômica. Aí você vai ver a fatura, não está escrito Lucifer.
Não está escrito Samael, como diz Ramban ben Maimonides, que é possivelmente o nome dele. Não está escrito Satanás. Satanás comprou esse mês o quê? Satanás foi no shopping, Satanás tomou café, o que mais Satanás fez? Hã? Não, está o seu nome ali. Então o que as pessoas fazem? Elas ficam espiritualizando aquilo que é decisão humana. Para se livrar da culpa, para se livrar da conta. E esse é o pecado de Adão. Falta autorresponsabilidade. Falta você, de fato, ser honesto. Agora veja, adultério não é culpa do demônio. Adultério é culpa sua. É decisão do indivíduo e não decisão maligna. O diabo não decide nada por ninguém. Porque se assim fosse, meus irmãos, no dia do acerto de contas, no dia do juízo, nós teríamos apenas a condenação para os demônios e não para homens. Mas não é o que a Escritura diz. Você vai ter que prestar contas. Você que vive na teimosia do pecado. Você que não quer viver de acordo com aquilo que Deus diz. É preciso a gente ter essa consciência. O cristianismo, gente, atualmente, ele está eivado de superstições baseado em pensamentos e experiências humanas. Geralmente, escute o que eu vou dizer, geralmente vinda muitas vezes de pessoas que se converteram do ocultismo e que ainda não aprenderam a lutar com as novas armas do Espírito para desfazer as obras do inimigo. Tais pessoas, então, se utilizam de métodos ocultos, escusando-se, muitas vezes, para fazer um determinado trabalho e ter um determinado resultado, elas seguiam um determinado método. Essas pessoas vieram para a igreja. Elas se converteram. E aí, ao invés de ir para a Bíblia, para buscar as armas espirituais descritas na palavra, para combater o império das trevas, elas vêm nos ensinar, dizendo como é que a gente tem que fazer, inventando a roda. Digo iui. Porque, gente, é exatamente isso que está acontecendo. Porque de acordo com a minha experiência, a sua experiência não vale nada. O que vale é o que a palavra de Deus diz. Porque já imaginou se a gente fizesse um livro sagrado só de experiência? Sempre que a experiência ultrapassa o que está escrito, nós temos que colocar isso sob júdice. Por isso que Paulo diz, não ultrapasseis o que está escrito. Porque em nome da experiência, meu irmão, eu posso fazer o que eu quiser. A palavra é o limite. Ultrapassou a palavra, cai fora. Deus não está nesse negócio. A Bíblia é a nossa regra de fé. Diga amém. Pastor, como é que uma pessoa pode ser liberta? Bem, escute o que eu vou dizer para você. Escute. Quando falamos em libertação, a palavra de Deus é a panaceia para qualquer quebra de cadeia espiritual. É por isso que o Senhor Jesus disse, lá na sinagoga, quando ele entra em Nazaré, Lucas 4, ele vai ler, gente, escute isso aqui, olha o poder da palavra de Deus, Isaías 61. O Azan traz o Parashot HaShavuah, que são trechos bíblicos. Naquele dia, Jesus leu esse texto na sinagoga, no Beit Knesset, no Beit Midrash, na casa de estudo. E ele começa a ler o texto dizendo, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, não existe libertação sem o conhecimento da palavra de Deus. Grave isso para a sua vida. E aí, é claro, muitos confundem
exorcismo de espíritos malignos com libertação no espírito, que acontece na alma humana. Eu vou explicar isso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Expulsão de demônios, meus irmãos, geralmente se dá pela autoridade que um cristão tem, dada por Jesus. Jesus disse: eis que vos dou poder, dunamis, para expulsar demônios. Se pisar, se comer, não vai fazer mal algum. Agora, expulsão de demônios se dá pela autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus enviou 70, eles voltaram estupefatos, embasbacados, perplexos. Senhor, até os espíritos imundos se submetem quando a gente menciona o seu nome. Ai, vocês estão alegres por isso? Isso aí é só o começo. Vocês têm que ficar alegres, não é porque os demônios se submetem a vocês no meu nome. Vocês têm que ficar alegres pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. Então, expulsão de demônios geralmente se dá pela autoridade que um cristão tem em Cristo. Todas as vezes que usamos o nome de Jesus, os espíritos imundos se sujeitam e vão embora. Entretanto, libertação é diferente de exorcismo. É possível uma pessoa ser liberta sem ser exorcizada. E é possível ser exorcizada sem ser liberta. E isso ocorre porque nem todas as pessoas que um dia foram libertas estavam endemoniadas. Isso aqui é um ponto. Eu vou repetir para você pegar de novo essa chave. Você que tem casa. É possível uma pessoa ser liberta sem ser exorcizada. E é possível ser exorcizada sem ser liberta. E isso ocorre porque nem todas as pessoas que um dia foram libertas estavam endemoniadas. Eu disse que esse é um ponto. Agora, existem pessoas que possuem demônios porque não foram libertas. E esse ponto deve ser considerado. Uma analogia, escute isso, que nos ajuda a entender a diferença entre libertação e exorcismo, é das moscas no lixo. Quem é que gosta de mosca? Barata. Ninguém gosta. Mosquito. Mosquito. Tem gente que tem apelido, né, de mosquito. Ô mosquitinho. Eu tinha esse apelido. Horrível. Me chamava de mosquito. Não sei por quê. Confissões nessa manhã. Mas ninguém gosta de mosquito, ninguém gosta de mosca. E aí, todos sabem que moscas são resultados de lixo. Onde tem lixo, tem mosca. É simples. Se tem mosca, tem. Se tem mosca, tem lixo. Então, como é que a gente acaba com as moscas? Alguém diz o seguinte: comprando uma raquete elétrica. Compra uma raquete elétrica e faz que nem eu. Meu irmão, é um hobby caçar. Né? Até que acabei quebrando a minha raquete, tem que comprar outra. De tanto que eu perseguia essas entidades dentro de casa. Sabe? Como é que a gente resolve o problema da mosca, gente? Bom, alguém pode dizer matando-as. Só que não. Quando não atacamos a fonte, nós não resolvemos o problema. Porque você pode até matar uma mosca, porém elas vão aparecer de novo. E às vezes em maior quantidade. Uma vez que o que está sendo atacado é o efeito e não a fonte, a causa. Então, parafraseando, para você entender, quem não acaba com o lixo jamais vai eliminar as pragas. Quando uma pessoa, gente, ela é verdadeiramente liberta, as pragas cessam. O lixo é eliminado. Por que tem gente que está toda a vida endemoniando? É porque tem lixo.
Lixo psíquico, lixo emocional, sabe? Não se livrou de mágoa, não se livrou de uma série de coisas. E aí isso é porta para que espíritos usurpadores se aproveitem dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade e escravizem alguém. Então, libertação é você ser liberta disso. Isso se dá pela palavra. E eu quero que você fique de pé, porque eu estou encerrando, para dizer algo para você. Escute, a Escritura não deixa dúvidas. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, ou seja, não vive no lixo. Sabe qual é a diferença de uma pessoa que nasceu de Deus, de uma que não nasceu? Todos nós já vimos porco, né? Todos nós conhecemos uma ovelha. Se você pegar uma ovelha e jogar ela no meio da lama, e ela cair no meio da lama, sabe o que vai acontecer? Ela vai se debater, se revirar, e ó, ela não vai ver a hora de sair dali da lama, porque aquele não é o ambiente dela. Agora, se você pega um porco e joga ele na lama, ele vai fazer festa. Pastor, como é que eu sei que nasci de novo? Como é que eu sei que o lixo do mundo não está mais na minha vida? Gente, é simples. Todas as vezes que a tentação bater na sua porta e você sentir prazer nisso, significa que a sua natureza não foi convertida de fato. Agora, todas as vezes que o pecado vier e te chamar, você vai sentir nojo e tristeza, porque você não tem mais natureza de porco na sua vida. Você tem a natureza de Deus, você nasceu de novo. E por causa disso, o diabo não pode mais tocar na sua vida. Levante as suas mãos aos céus. Você que foi liberto. Você que talvez está preso em algum pecado, eu não sei. Nessa manhã você vai confessar a sua falta diante do Senhor com as suas próprias palavras aí no silêncio, no secreto, e vai dizer: Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, Senhor. Eu não quero mais andar com isso. Eu não quero mais ser alvo do adversário, ser usado, Senhor, ser um instrumento, às vezes até do mal, por decisão errada. Se coloque diante de Deus e diga: Senhor, me ajuda, socorro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã por todas as pessoas que participaram dessa escola de sabedoria. Que o teu cuidado, que a tua proteção esteja sobre cada um deles. Que possamos amar a sua palavra sobre todas as coisas, Jesus. Guarda o teu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E se você recebe isso, aplauda o nome do Senhor, querido. E para você que chegou até aqui, hoje nós refletimos sobre o capítulo 1, versículo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus com todas sortes de bênção nas regiões celestiais. Espero que esse encontro tenha marcado a sua vida de alguma forma. E é claro, eu convido você para estar com a gente no nosso próximo encontro. Não se esqueça, compartilhe este encontro com o máximo de pessoas para que a palavra de Deus possa ir mais longe. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.